Existem três coisas que estão destruindo suas artérias neste exato momento, e você provavelmente está alimentando pelo menos duas delas todo santo dia sem nem perceber. Hoje eu vou te mostrar exatamente como suas artérias ficam entupidas, e mais importante ainda, como você pode reverter esse processo usando mudanças simples na sua alimentação. O que vou te contar pode literalmente adicionar anos de vida saudável ao seu futuro. Suas artérias são como rodovias, por onde o sangue viaja, levando oxigênio e nutrientes para cada célula do seu corpo. Imagina o cérebro, o coração, os rins, os intestinos, tudo depende dessas rodovias funcionando perfeitamente. Mas com o tempo, essas rodovias vão ficando sujas, entupidas, estreitas, até que um dia o trânsito para completamente. E quando isso acontece, chamamos de infarto, derrame, insuficiência renal, dependendo de onde a artéria entupiu. Mas deixa eu te explicar o que realmente acontece dentro das suas artérias, para você entender por que isso é tão sério e por que você tem total poder de mudar essa situação. Dentro de cada artéria existe uma camada fininha de células especiais, chamadas células endoteliais. Elas formam tipo um revestimento interno protetor, e essas células têm um trabalho fundamental. Elas repelem naturalmente três coisas perigosas que circulam no seu sangue. Primeiro, o colesterol que poderia grudar na parede. Segundo, as plaquetas que poderiam formar coágulos. Terceiro, os glóbulos brancos que trazem inflamação. Quando essas células endoteliais estão saudáveis, funcionando perfeitamente, suas artérias ficam limpas, livres, o sangue flui sem obstáculos. Mas quando essas células adoecem, quando elas param de funcionar direito, aí começa o desastre. O colesterol começa a penetrar e grudar na parede da artéria formando placas. Essas placas atraem plaquetas que tentam reparar o dano, mas acabam formando coágulos. E os glóbulos brancos chegam causando inflamação que traz ainda mais colesterol, mais plaquetas, mais sujeira. É um ciclo vicioso devastador. Então, a pergunta de R$1 milhão é: o que deixa essas células endoteliais doentes? O que destrói essa proteção natural? Várias coisas: sedentarismo, obesidade, tabagismo, pressão alta. Mas o fator mais importante e que você tem controle total sobre ele é a alimentação. O que você coloca no prato todo dia está literalmente limpando ou entupindo suas artérias. Existem alimentos que envenenam seu endotélio, que destroem essa camada protetora, que transformam suas artérias em depósitos de lixo. E existem outros alimentos que fazem exatamente o contrário: limpam suas artérias, protegem contra a inflamação, impedem a oxidação. E é sobre isso que vamos conversar agora de forma bem prática. O primeiro vilão que você precisa eliminar urgentemente da sua vida são os ultraprocessados. Esses produtos que a indústria alimentícia fabricou não são comida de verdade, são combinações químicas projetadas para viciar você. Eles contêm quantidades absurdas de açúcar, gorduras terríveis e aditivos que literalmente destroem suas células endoteliais. Vamos falar especificamente do açúcar, porque ele é o pior de todos. Quando você consome açúcar branco, açúcar refinado, refrigerante, doces, aquilo vai direto para o seu intestino e é absorvido numa velocidade brutal. O pâncreas tem que liberar uma quantidade enorme de insulina de uma vez só para dar conta daquele ataque de glicose. E por processos complexos que acontecem no seu metabolismo, esse açúcar acaba virando gordura, que se deposita nas suas vísceras, na sua barriga, ao redor dos seus órgãos. Essa gordura visceral não fica ali parada, quietinha. Ela funciona como um órgão ativo que libera substâncias pró-inflamatórias, substâncias que literalmente inflamam seu corpo inteiro. E quando seu corpo está inflamado, aquelas células endoteliais protetoras das artérias ficam doentes, param de funcionar. Aí o colesterol começa a grudar, as plaquetas começam a aderir, os glóbulos brancos começam a atacar. Formam-se placas. Essas placas crescem, rompem, formam coágulos. Resultado: infarto, derrame, morte súbita. E tem mais. No cérebro, o açúcar age literalmente como uma droga. Ele ativa as mesmas áreas cerebrais que a cocaína, que o cigarro, te deixa viciado, dependente, precisando cada vez mais. Mas, diferente de uma comida de verdade, o açúcar não traz absolutamente nenhum nutriente útil. Zero vitaminas, zero minerais, zero fibras. Só calorias vazias e destrutivas que vão detonando seu corpo aos poucos. O açúcar está escondido em praticamente tudo que vem embalado. No pão que parece inofensivo, no molho de tomate, na bolacha salgada, no tempero pronto. Mas principalmente nos refrigerantes, chocolates comerciais, doces e naquele açúcar que você adiciona no café, no suco.
Por isso, comece a ler rótulos religiosamente. Se tiver açúcar nos primeiros ingredientes, deixa na prateleira. Agora vou abrir um parêntese importante sobre chocolate porque muita gente ama chocolate. Eu também amo. E tem chocolate que é veneno e chocolate que é remédio. A diferença está no cacau. Chocolate com alto teor de cacau, acima de 70%, de preferência acima de 85%, contém quantidades impressionantes de antioxidantes que protegem suas células contra a oxidação, melhoram a função endotelial, combatem inflamação. Mas a porção que você pode comer é pequena, uns 20 a 30 gramas por dia no máximo. Já os chocolates comerciais com pouco cacau são basicamente açúcar com gordura ruim, puro veneno disfarçado de sobremesa. Então, primeira mudança fundamental: elimine ou reduza drasticamente o açúcar da sua dieta. No começo vai ser difícil, eu sei porque passei por isso. A comida vai parecer sem graça, você vai ficar irritado, ansioso, com vontade de comer doce o tempo todo. Mas depois de 10 a 20 dias, seu paladar se adapta completamente e você redescobre o sabor real dos alimentos. E sua saúde agradece infinitamente. O segundo vilão são as gorduras ruins. Durante décadas demonizaram todas as gorduras igualmente, mas hoje sabemos que existem gorduras que matam e gorduras que curam. As gorduras ruins são de dois tipos: gorduras trans e gorduras saturadas. As gorduras trans são as piores de todas, as mais destrutivas. Elas são criadas pela indústria pegando óleos vegetais e modificando quimicamente para que durem mais tempo, fiquem mais saborosos, sejam mais baratos e fáceis de usar. Essas gorduras trans estão nos salgadinhos de pacote, nas bolachas recheadas, nas batatas fritas industrializadas, nas margarinas, nos sorvetes cremosos, nos hambúrgueres ultraprocessados. Quando você come essas gorduras trans, elas literalmente aumentam seu colesterol ruim, o LDL, e diminuem seu colesterol bom, o HDL. Pior ainda, essas partículas de LDL ficam oxidadas, grudentas, pegajosas. Elas penetram nas paredes das artérias, formam placas inflamatórias enormes. Essas placas crescem, estreitam o espaço por onde o sangue passa, e quando uma dessas placas se rompe, seu corpo tenta consertar formando um coágulo que entope completamente a artéria. Se isso acontece no cérebro, é derrame. No coração, é infarto. Nos rins, é insuficiência renal. Nas pernas, é doença vascular periférica. Então corta totalmente as gorduras trans da sua vida. Lê os rótulos, se tiver gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, deixa na prateleira. As gorduras saturadas, que vêm principalmente de carnes vermelhas gordas, manteiga em excesso, queijos gordurosos, também precisam ser reduzidas. Elas são sólidas em temperatura ambiente, aquela gordura branca que você vê na carne. Use carnes magras, prefira peixes e frango. Limite carne vermelha a 2 ou 3 vezes por semana no máximo. Mas tem uma notícia excelente. Existem gorduras maravilhosas que fazem o oposto completo. Elas diminuem o colesterol ruim, aumentam o bom, reduzem inflamação, protegem o coração e as artérias. Essas gorduras boas estão nas nozes, castanhas, amêndoas, avelãs, no azeite de oliva extra virgem, na linhaça, na chia, nos peixes como salmão e atum fresco, nos frutos do mar. Essas gorduras boas, especialmente os ômega 3 e ômega 6 na proporção adequada, são protetores cardiovasculares poderosos. Então, mude sua alimentação. Menos carne vermelha, mais peixe, mais frango, mais castanhas, mais azeite de oliva de qualidade. Suas artérias vão agradecer eternamente. O terceiro vilão são as farinhas refinadas. Farinha branca é veneno puro, porque no seu corpo ela vira açúcar e gordura rapidamente. A indústria pega o grão integral, tira toda a parte boa, a casca cheia de fibras, o germe cheio de vitaminas e deixa só o miolo branco de amido puro. Quando você come pão branco, macarrão branco, arroz branco, aquilo é absorvido numa velocidade brutal, causa pico de insulina, gera acúmulo de gordura visceral, inflama seu corpo, destrói suas artérias. A solução é simples. Substitua farinhas refinadas por integrais. Pão integral de verdade, feito com farinha de trigo integral, não aquele pão marrom que é branco pintado. Arroz integral no lugar do arroz branco. Macarrão integral. Aveia integral. Quando comprar qualquer produto, lê o rótulo. Tem que estar escrito farinha de trigo integral, farinha de milho integral, não farinha de trigo enriquecida. Eu era viciado em arroz branco. Quando comecei a estudar nutrição a fundo, percebi o estrago que aquilo estava fazendo e mudei para arroz integral.
No começo estranhei, mas depois de algumas semanas me acostumei completamente e hoje não troco mais. Se você não tem problemas intestinais ou de vesícula, substitua pelo menos 50% dos seus grãos por integrais. Sua glicemia vai estabilizar, a inflamação vai reduzir, suas artérias vão se limpar. Agora, vamos falar de algo extraordinário: as fibras. Quando você consome fibras de frutas, verduras, legumes, grãos integrais, especialmente aveia, coisas incríveis acontecem no seu organismo. Primeiro, seu estômago esvazia mais devagar. Você fica saciado por mais tempo, com menos fome, come menos. Segundo, a absorção no intestino é gradual, sem picos de glicose e insulina, sem inflamação. Terceiro, as fibras chegam no intestino grosso e alimentam as bactérias boas, aquelas que melhoram seu humor, combatem inflamação, produzem vitaminas, melhoram digestão. Então, aumente drasticamente o consumo de fibras, verduras no almoço e jantar, frutas nos lanches, aveia no café da manhã, grãos integrais sempre que possível. E, finalmente, os antioxidantes. Lembra que eu falei de oxidação do colesterol? Pois é, no seu corpo acontece uma batalha constante entre substâncias que oxidam e substâncias que protegem contra a oxidação, os antioxidantes. Se os antioxidantes ganham, seu colesterol não oxida, não gruda nas artérias, você fica protegido. Se perdem, suas artérias entopem progressivamente. Os antioxidantes estão principalmente em frutas e vegetais coloridos, mas alguns alimentos são campeões absolutos. Vinho tinto com moderação, 130 ml por dia para mulheres, 260 para homens. Mas suco de uva integral é melhor ainda. Romã, que é incrivelmente poderosa. Frutas vermelhas como mirtilo, morango, amora, framboesa, chá verde, que é espetacular, melhora a inflamação, reduz a adesão de plaquetas, protege contra depósito de colesterol. E chocolate amargo acima de 70% de cacau em pequenas quantidades. Beba água suficiente todo dia. Seu corpo precisa de hidratação adequada para funcionar. E se exercite diariamente. Não tem desculpa de falta de tempo. Qualquer exercício é melhor que nenhum. Não tem tempo? Sobe e desce escadas. Estaciona mais longe e caminha. Vai caminhando fazer compras perto de casa. Existem centenas de formas de incluir movimento na sua rotina. O exercício de resistência, musculação, é fundamental em qualquer idade. E exercícios aeróbicos também. Mesmo pacientes cardíacos, com diabetes, com problemas sérios, podem e devem se exercitar com acompanhamento adequado. Se você tem obesidade, perde peso comendo melhor. Se tem diabetes, controla adequadamente e come mais saudável. E se você fuma, para imediatamente. Cigarro é veneno puro que envenena você, sua família, o ambiente. Destrói suas artérias mais rápido que qualquer outra coisa. Recapitulando o plano completo para limpar suas artérias. Elimine açúcar refinado e ultraprocessados. Corte gorduras trans completamente. Reduza gorduras saturadas. Aumente gorduras boas como azeite e peixes. Substitua farinhas brancas por integrais. Aumente fibras drasticamente. Consuma antioxidantes em frutas e vegetais coloridos. Beba água suficiente. Exercite-se diariamente. Mantenha peso saudável. Controle diabetes e pressão. Pare de fumar. Essas mudanças não são complicadas, não são caras, não exigem sacrifícios impossíveis. São ajustes simples que vão literalmente adicionar anos de vida saudável ao seu futuro. Suas artérias vão se limpar progressivamente, a inflamação vai reduzir. Os riscos de infarto e derrame vão cair drasticamente. Agora me conta, qual dessas mudanças você vai começar a implementar amanhã mesmo? Você já sabia sobre os perigos das gorduras trans? Consome açúcar todos os dias? Deixa nos comentários, quero saber da sua realidade. Se este vídeo foi útil para você, compartilha com pessoas que você ama e quer ver saudáveis por muitos anos. Dá um like para o algoritmo levar essa informação vital para mais gente. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre saúde cardiovascular, prevenção de doenças, longevidade com qualidade. Um abraço forte e cuida muito bem do seu coração e das suas artérias.